Olá, Deus abençoe a todos. Que Deus venha te dar paz, venha te dar alegria. Que hoje o dia venha ser muito abençoado por Deus. Hoje eu venho através desse vídeo falar sobre o pecado. Eu trago aqui vários versículos da Bíblia, passagens que falam sobre o pecado. E eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de João, capítulo 8, versículo 34. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, quando o homem ele comete pecado, ele vive do pecado, ele se torna servo do pecado. E quando você passa a ser servo do pecado, você é dominado pelo pecado, dominado pelas práticas do pecado. Então você passa a ser um prisioneiro e você passa a estar numa profunda escravidão, por você ser escravo, servo do pecado. Isso significa que diante de Deus essas pessoas vivem em estado de rebeldia, rebelião contra Deus, são desobedientes a Deus. Isso mostra que quando o homem ele vive pecando, ele não tem parte com Deus, porque ele escolhe fazer a vontade da carne e agradar os desejos da carne e ficam longe de Deus, se afastam totalmente de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Porque quando o homem está pecando, ele está fazendo aquilo que desagrada a Deus, desobedecendo a Deus. Ele vive em rebelião contra Deus, né? E quem vive pecando não tem parte com Deus. Aqui na Bíblia também tem mais outra passagem. Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mateus 5, versículo 28. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o adultério que Jesus está falando aqui não é só você ter, assim, como é que eu posso dizer, contato íntimo, mas se você já olhar e desejar cobiçar uma mulher, você já está adulterando, você está pecando. E olha o que o Senhor Jesus disse, que basta você olhar e desejar uma mulher para que isso seja considerado um adultério. O desejo íntimo e impuro que está dentro da pessoa já mostra a presença do pecado. Vamos ver aqui agora no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, na palavra. Vamos ver o que é que fala aqui. Efésios, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. E vós vivificou, estando vós mortos, e ofensas em pecado. Tá vendo? Aqui, né? Quando a pessoa ela vive em pecado, ela é como se estivesse morta. Porque ela comete pecado, ela está fazendo a vontade do mundo, a vontade da carne. Assim como a morte física tira do corpo todos os sentidos e o deixa sujeito à putrefação, a morte espiritual rouba do homem sua sensibilidade para as questões espirituais. Então, quando a pessoa está em pecado, ela se encontra morta espiritualmente. E ela se encontra longe do Altíssimo. Ninguém tem vida se estiver longe de Deus. Se ela está em pecado, ela se encontra longe de Deus. Vamos ver aqui mais no livro de Gálatas.
Livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos ver o que diz aqui na palavra. Gálatas, capítulo 5. Só vou botar aqui Efésios 19, 21. Porque as obras da carne são manifestas, e as quais são, olha aí, adultério, pecado, fornicação, pecado, impureza, pecado, lascívia, pecado, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. As pessoas que cometem tais pecados, tais obras da carne, não herdarão o reino dos céus. A palavra aqui é bem clara, né? Se você vive em pecado, cometendo algum destes tipos de pecado, você não herdará o reino dos céus. Para você herdar o reino do céu, você tem que estar bem com Deus, obediente à palavra de Deus, andando com Deus, não se iludindo, não se deixando ser usado pela carne, os desejos da carne. Você tem que ser uma pessoa separada, você tem que andar, seguir o Senhor Jesus e obedecendo a palavra, os mandamentos de Deus, para que você venha ser uma pessoa feliz e venha herdar o reino dos céus. Para que você venha ter a salvação da sua alma, você precisa obedecer a Deus e não fazer a vontade da carne, não viver em pecado. Porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Muitas pessoas pensam que, eu pequei, vou pedir perdão a Deus, tudo bem. Não. Se você pecou, você pediu perdão a Deus, mas só que você não se arrependeu do que você fez, você vai e volta a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. Você vai errar de novo, você vai pecar de novo. Mas quando a gente tem um arrependimento verdadeiro, sincero, você não comete mais o pecado, você tem nojo do pecado. Vamos ver aqui no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Aqui no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 15. 13, 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodando pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tá vendo? Quando você vive em pecado, quando você vive cometendo pecado, você está gerando a sua própria morte espiritual. Vamos ver se tem aqui o Senhor pode nos provar para nos fortalecer a nossa fé, mas nunca tentar ou estimular o pecado. Não. Se você pecou, não foi porque Deus te provou com isso, para que você viesse pecar, para que você não viesse pecar, não. Se você pecou, foi porque você escolheu. Você foi atraído e você escolheu pecar. Você deixou ser levado pela tentação, pela concupiscência da carne, o desejo da carne. Por isso você pecou. Não tem nada a ver que foi Deus que permitiu, não. Você que pecou porque você resolveu obedecer a sua carne, o desejo da sua carne. Não teve temor com Deus, não foi obediente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara, tá? Vamos ver aqui. Tentado pela própria concupiscência. Tentação é uma atração por algo condenável. Uma motivação interna que incita para o mal. Então, quando entra aqui, se você deixar ir para cá,
você já viu, você peca. Se vem para cá, você logo repreende. Você repreende, busca em oração a presença de Deus, se fortalece para que venha sair daqui. Porque depois que está aqui na mente, se você deixar que entre no seu coração, você vai cometer o pecado. Aquilo que atrai será usado pelo diabo como isca para fazê-lo cair em tentação. Ó. E o diabo usa. Se você tem algo que você, como diz a palavra aqui, que você pode ser tentado, o diabo vai usar aquilo como isca para que você venha cair em pecado, para que você venha ser tentado, venha pecar, venha cometer o pecado. Então tome cuidado. Se você vê que você é fraco, né, em alguma coisa, que você vê que pode cair em pecado, você sempre tem que estar se afastando daquilo. Você tem que preencher com a palavra de Deus, com os mandamentos da lei de Deus, com o que a palavra diz, para que você não venha cair em pecado, você não venha ser tentado. Quando Satanás investe contra uma pessoa para derrubá-la da fé, ele trabalha com muita sutileza, pois assim ela não enxergará as consequências que virão pelo pecado e atingirão toda a sua vida física quanto a espiritual. Primeiro é a física, é no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, depois a espiritual. E diante disso, a responsabilidade de resistir e controlar os impulsos é da própria pessoa, como eu falei. Você tem que resistir, você tem que se controlar. Como é que eu faço isso? Tem um ditado que mente vazia é oficina do diabo. Então você tem que preencher a sua mente com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, que ensina como você deve ser, o que você não deve fazer, o que você não deve praticar. Você tem que se alimentar com a palavra de Deus para você ser fortalecido, para que você não venha cair nas ciladas do diabo. O diabo muitas das vezes usa a tentação para derrubar o servo de Deus, para fazer com que o servo de Deus venha pecar contra Deus, fazer o que é errado, desobedecer a Deus. Aqui em Romanos capítulo 6, tem mais um versículo aqui. Aqui, Romanos capítulo 6, pertinho de Atos. Romanos capítulo 6, versículos 12 e 14. Romanos 6, 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos entre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, você tem que se apresentar para Deus. Se a gente é regenerado pela palavra, se a gente oferece o nosso corpo às paixões pecaminosas e os desejos carnais, a gente passa a fazer a vontade da carne. Então, mas quando a gente é regenerado pela palavra de Deus, a gente não se deixa levar pelas paixões do corpo, pelos desejos da carne, né? Quando a gente é liberto do pecado, nós não deixamos que o pecado venha que a gente venha pecar contra Deus, porque você for regenerado pela palavra de Deus, então o pecado não vai ter domínio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre a sua vida. Então,
Para que você venha estar bem com Deus, você tem que fugir do pecado, tem que não deixar que o pecado venha entrar na sua mente. Os desejos carnais não pode fazer parte da sua vida. Na sua mente você tem que preencher com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus ensina, a verdade. Não pode, você tem que ter cuidado com os seus olhos, com o que você vê, com o que você ouve, com o que você fala, ou aquilo que falam para você, né? Os olhos é a lâmpada, né? Então, se você passar a ver aquilo que é pecaminoso, pecado, errado, você vê, você vai, de alguma maneira, vai entrar na sua mente, você vai ficar pensando. Isso, do mesmo modo, se você ouvir, porque tem muitas pessoas ao seu redor que não tem comunhão com Deus, não serve ao Senhor. Então, aquelas palavras que você ouvir, você tem que ter cuidado para não deixar entrar no seu coração. Quando você ouve, quando você vê algo que é pecado, que é contra a vontade de Deus, você tem que estar bem revestido com a palavra de Deus para que aquelas palavras, ou aquilo que você está vendo, não venha entrar. Não venha ser mais forte do que a palavra de Deus, a presença de Deus que está na sua vida. Você tem que influenciar, não ser influenciado pelas coisas ou pelas pessoas que cometem pecado ou que fazem coisa errada. No capítulo de João, capítulo 3, livro de João. Vamos ver o que é que diz aqui na palavra. Deus está sendo muito claro na palavra dele, né? Ele ensina que a gente deve estar longe do pecado, longe dos desejos da carne. Olha o que diz aqui, ó. No capítulo 3 de João, versículos 4 e 6. Disse-lhe Nicodemos: como podes um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para que a gente venha resistir às tentações, ao pecado, as coisas deste mundo, as ilusões deste mundo, a gente tem que nascer de novo. A gente tem que ter o Espírito de Deus na nossa vida, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha errar. Se você é nascido de Deus, essas coisas não vão ter efeito na sua vida. As coisas do mundo não vão te fazer errar, te fazer cair, te fazer pecar. Mas quando a pessoa ainda é nascida da carne, então, se ela é nascida da carne, ela é carne. Então, toda concupiscência da carne, pecado, erro, ela vai cometer, porque ela não é nascida de Deus. Então, ela vive do pecado, ela agrada a carne, os desejos da carne. Então, se você tem o Espírito Santo, você não vai ser deixado, você não vai ser levado por as ilusões, as belezas do mundo, as influências. Você não vai se deixar ser levado, você não vai pecar, você não vai cair, você não vai errar. Mas quando você é nascido de Deus, tem o Espírito Santo, você anda em retidão, você teme, respeita a Deus. Você faz de tudo para estar bem com Deus. Você não erra. Você não se deixa vencer pelo mundo, pelo pecado, pelo erro. Olha o que diz aqui Olha o que diz aqui sobre a pessoa que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, sente, pensa de um modo pessoal. Ele é amoroso, gentil, doce, firme, fácil de lidar, alegre, pacífico, sábio e fiel. É impossível que o ser humano conheça uma pessoa mais maravilhosa e amiga deste mundo. É verdade. É impossível que tenha
uma pessoa que seja igual ao Espírito Santo. Quando a pessoa tem a presença de Deus e o Espírito Santo na nossa vida, a nossa vida é totalmente diferente. Por isso que a gente passa a ter um novo nascimento. A gente começa a viver nova vida. A gente tem os frutos do Espírito Santo, o amor, a gente se dá bem com todo mundo, a gente não vive no erro, no pecado, a gente sempre tenta fazer o melhor para Deus, é bondoso, é cuidadoso nas palavras, naquilo que você faz, naquilo que você ouve, naquilo que você vê, naquilo que você fala. Você é totalmente diferente. Quando tem a presença de Deus, o Espírito de Deus na sua vida, você é uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que vivia no pecado, que vivia no erro, cometendo o que era errado. Você sente nojo, você fica longe do que é errado, você não tem mais vontade, porque o Espírito Santo preenche com tudo que você precisa. Ele passa a estar ali contigo toda hora, te aconselhando, te dando uma direção, uma ideia. Tudo se torna novo na sua vida e você fica longe do pecado. Isso te leva para a salvação da sua alma. E sim, viver no reino de Deus, estar face a face com Deus, não tem nada mais precioso na nossa vida que um dia a gente está face a face com Deus. Então zele, vigie, cuide da sua alma, para que quando o Senhor Jesus voltar, você venha ser levado, arrebatado junto com Ele. Então, se você anda com Deus, se você vive a palavra de Deus, você vive, você se alimenta, você bebe, você come da palavra de Deus, você tem uma vida feliz, abençoada. Nada te aflige, nada te deixa abalado, nada te faz te tirar do sério. Você é uma pessoa mansa, uma pessoa alegre, que tem paz, que passa paz. O brilho, a luz de Deus transborda da sua vida, a sua voz, a sua presença. Você passa coisas boas para as pessoas. Então que você venha, se você não tem o Espírito Santo, você venha buscar. Busque o Espírito Santo. Se arrependa se você fez algo errado, você pecou, se arrependa verdadeiramente. Não queira mais viver fazendo a vontade da carne, mas passe a obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Fazer conforme a palavra de Deus tem orientado. Busque o Espírito Santo. Tenha cedo de ter o Espírito Santo na sua vida, para que você venha sempre estar firme, sempre olhando para Jesus e nunca desviar desse caminho que leva para a salvação da sua alma. E uma vida no reino de Deus, reino dos céus, é o que espera pelo aquele que se dedica dia após dia a buscar, a estar bem com Deus, buscar a presença de Deus, a obedecer, a fazer a vontade de Deus, tá? Que essa palavra venha entrar na sua vida, que essa sementezinha que está sendo plantada dentro de você venha crescer e venha dar frutos, e você passa a ser uma pessoa totalmente diferente da que você era antes. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Se inscreva nesse canal, gente. Deixe aí o seu gostei, um comentário, uma oração, tá? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá? Compartilha para que esse canal venha chegar a mais pessoas venham ouvir mais da palavra de Deus, que elas estejam precisando, porque todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus e se alimentar dessa palavra, que é maravilhosa e que é viva. A palavra de Deus não passa. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus continua a mesma, viva. Que Deus abençoe a sua vida.